José Ricardo é um grande amigo, é corintiano, me dá muita alegria. Quem tem que chorar sou eu, né? Grande amigo, muita alegria. José foi pastor 10 anos em Cornélio, hoje está em Nova América da Colina, né? E veio aqui para nos abençoar. Me ligou semana passada, né? E coube a Deus que ele estivesse aqui hoje. Com certeza ele vai se apresentar melhor. E eu tenho muita liberdade em passar o microfone para o Zé Ricardo, que eu tenho certeza, né, do caráter de Homem de Deus, que é um menino abençoador. E com certeza ele vai trazer uma palavra abençoada para mim e para você, ok? Vamos receber você com uma salva de palmas, vamos glorificar o Senhor, e ele vai ministrar aos nossos corações. Graça e paz a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Pastor Éder e a Dinair são pessoas muito caras para nós. Foram irmãos ao longo desses anos que nos ajudaram demais. Quantos acampamentos de carnaval, né? Muitas vezes até saindo de lugares longes, correndo para chegar lá em Nova Fátima e nos abençoar. Vocês fazem parte da nossa história, né? E o pastor Éder é alguém em quem nós temos nos espelhado, né? Hoje falando com o pastor Osni, que foi o meu pastor durante 16 anos, que é um amigo muito chegado do pastor Éder também, e ele dizendo assim, que saudade do pastor Éder, né? Então, um abraço dele também. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, porque aqui nós estamos revendo alguns irmãos. Nós também participamos de alguns encontros juntos, né? Fizemos um encontro com a igreja de vocês. E depois, ao longo de alguns anos, nós caminhamos juntos também. Aprove o Senhor depois de um tempo, né? Cada um ir para um lado, mas o nosso coração continua vinculado. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe que está aqui, né? Que é uma batalhadora, que lutou a vida inteira por nós. Eu não vou falar quantos anos, senão eles vão descobrir que eu só pinto o cabelo, mãe, né? Então eu não quero que eles saibam disso. E louvo a Deus pela vida da minha esposa, Andréia. Esses dias atrás eu ouvi um pastor dizendo assim, a minha esposa é 70% do meu ministério. Eu falei, esse homem é bom demais. Porque no meu caso, ela é 95% pelo menos, né? Então eu quero chegar, de repente, se Deus me der a graça, de eu chegar ao ponto desse irmão, né, de poder fazer 30% do ministério que Deus confiou a nós como família, porque o ministério não é meu, o ministério é nosso. Nós temos 2 filhos, o João e o Daniel, que estão aqui, né, que são filhos amados, e que nós temos uma responsabilidade de encaminhá-los nos caminhos do Senhor, porque Deus também tem um projeto na vida deles, e é o que nós esperamos que o Senhor faça. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro em Efésios capítulo 5, versículos do 15 a 18. E depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, dos versículos 54 em diante. Mas primeiro vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Versículos de 15 a 18. Efésios 5, de 15 a 18. Todos encontraram? Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé. Se você precisar ficar sentado, fique à vontade. Primeiro Efésios 5, de 15 a 18. Amém? Está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Vamos para Atos agora, capítulo 7, por favor. Versículos do 54 até o 60. Atos, capítulo 7, versículos do 54 ao 60. Todos encontraram? Está escrito assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e nós nos reunimos aqui nesta noite, para cultuar o Teu nome, para Te adorar, como nós ouvimos aqui através da vida do pastor Éder, que haja realmente alegria no nosso coração, pelo fato de entendermos que nós estamos diante do Deus que nos criou, e do Deus que nos salvou. Nós Te adoramos por isso, Senhor, porque sabemos que o Teu Santo Espírito está nesse lugar, e o Senhor tem uma obra para fazer em nossas vidas aqui nessa noite. Portanto, Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade, e que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus toda ação de Satanás contra a mente, contra o intelecto, contra, Senhor, o entendimento dos Teus filhos. Abra o nosso entendimento nessa noite, que a Tua palavra venha nos alimentar, ó Deus, e que esta palavra, ó Deus, venha produzir frutos para a glória do Teu nome. É no nome de Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode se assentar, por favor. Queridos, eu quero deixar aqui, como tema dessa ministração, a respeito do seu espírito, de uma vida no Espírito, de vivermos no Espírito Santo, a importância de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir vencer as batalhas na nossa caminhada cristã se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, no texto que lemos de Efésios capítulo 5, ele vai falar exatamente isso para nós. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para mim e para você nessa noite, não só os irmãos de Éfeso, mas a palavra é viva e é eficaz, e ela se renova sobre a nossa vida. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é que nós não podemos andar por aí de qualquer jeito. É o que Paulo começou dizendo no versículo 15 de Efésios 5. Portanto, vejam prudentemente como é que vocês estão andando. Não andem como nécios, não andem como loucos, não andem como pessoas que não conhecem a Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E aí no versículo 18 ele vai dizer para nós qual é essa vontade de Deus. Não vos embriagueis com o vinho. Você sabe que vinho na Bíblia tem pelo menos dois significados. Um é alegria. Por exemplo, de João capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Mas vinho aqui, no contexto de Efésios capítulo 5, diz respeito aos prazeres do mundo. O se embriagar com esse mundo, o se contaminar com esse mundo. Paulo está dizendo, não se contamine com esse mundo, pelo contrário, se encha do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer a mesma verdade. No capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: andai no Espírito, e você não vai satisfazer a vontade
da sua carne. Querido, andar no Espírito não é opção para mim e para você que somos cristãos. Quando Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino, Ele nos chama para uma nova vida. É mandamento de Deus andarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós pensamos em uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos pensar em Estevão. Porque eu não vejo um outro personagem da Bíblia, obviamente, que eu não estou falando de Jesus, tirando Jesus como homem, mas que a Bíblia relate tanto o fato desse homem ser cheio do Espírito Santo. A história de Estevão começa no capítulo 6 de Atos, quando houve uma necessidade de um levantamento de alguns irmãos para suprir algumas necessidades de algumas viúvas. E aí os apóstolos disseram assim: não é bom que nós deixemos a oração e a palavra. Então vocês vão se levantem entre vocês 7 homens com 3 características. Primeiro, boa reputação, como nós estamos precisando disso nos dias de hoje. Deus continua buscando homens e mulheres assim, de boa reputação, que são conhecidos como homens de Deus, não só aqui dentro, mas lá fora. Porque a igreja, você sabe, não é isso aqui. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio, onde nós nos reunimos como igreja. Esses dias eu disse para o pessoal lá em Nova América, a dona Alzira, que é uma senhora que mora do lado da igreja, tem menos contato com a igreja do que os meus vizinhos. Porque a dona Alzira se encontra com a igreja 2 vezes na semana. Ela vê a igreja próxima à casa dela, mas os meus vizinhos estão vendo a igreja a semana inteira. A pergunta é: que igreja sou eu? Que igreja é essa que está testemunhando de Jesus lá fora? Quem somos nós como igreja? E nós costumamos dizer assim lá: quem é a igreja? Levante o dedo. Agora põe assim na sua cabeça: igreja sou eu. Homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai ver essa referência a Estevão no versículo 5, no versículo 8, no versículo 10 e no versículo 15 de Atos 6. Que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de fazer milagres extraordinários em nome de Jesus, e levantar então um ciúme na religiosidade da época, dos fariseus, os saduceus, e eles levantam testemunhas falsas contra este homem, e ele é incriminado falsamente. Só que a Bíblia nos diz, no versículo 15 de Atos 6, que enquanto acusavam Estevão, olhavam para o rosto dele, e viram a sua face como a face de um anjo. Sabe por quê, queridos? Um cristão, quando busca uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem um advogado, ele tem quem o justifica. E Estevão então tem a oportunidade, no meio, diante do sinédrio, de falar a respeito das acusações que foram feitas sobre ele. E você leia depois em casa, nós não temos tempo aqui, leia o capítulo 7 de Atos, e você vai ver o testemunho de Estevão. Em nenhum momento esse homem se preocupa em se defender. Pelo contrário, ele dá um testemunho de Cristo. E ele sabia que ele estava assinando o seu atestado de óbito. Ele sabia que ia morrer. Mas no momento mais crucial da sua vida, esse homem não nega a Jesus. E aí nós chegamos aqui exatamente no versículo 54 de Atos 7, que nós acabamos de ler. Eu convido você a olhar de novo esse texto. A Bíblia nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Quando ele acabou de dar o testemunho, esses homens estavam enfurecidos contra Estevão e foram para cima dele. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Eu quero ver aqui com você, rapidamente, alguns benefícios ou algumas características na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. E a primeira característica está no versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu busco uma vida cheia do Espírito Santo, eu não vivo a partir de uma perspectiva meramente humana, mas eu vivo a partir de uma perspectiva divina. A circunstância era terrível para Estevão,
Mas ele não olha a sua circunstância. Os seus olhos estão aonde? Os seus olhos estão no alto. Querido, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de parar de olhar a circunstância que está ao seu redor, e é tempo de olhar para o alto. Porque o salmista no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E eu creio que depois dessa pergunta, ele recebe um insight do céu, ele recebe uma luz do alto, e ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que o salmista está dizendo? O mesmo Deus que permitiu essa montanha, é o Deus que dá livramento. Se Ele não tirar a montanha, se Ele não tirar o gigante, se Ele não tirar o obstáculo, Ele faz eu e você passarmos por cima dele. Mas é preciso olhar para o alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos no capítulo 3, ele diz assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, quem já ressuscitou com Jesus aqui? Levanta a sua mão bem alto. Se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já nasceu de novo, se você está vivendo uma nova vida em Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, agora pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, onde Cristo vive, porque quando Cristo se manifestar, a nossa vida se manifestará com Ele em glória. Queridos, é tempo da igreja do Senhor Jesus tirar os olhos das circunstâncias da terra. É tempo de eu e você olharmos para o alto. Conta-se, pastor Éder, que um homem morava numa montanha, e próximo da casa desse homem, um servo de Deus, havia uma pedra muito grande. E um dia o Senhor se manifesta a ele e diz assim: meu filho, eu quero que a partir de hoje, você empurre essa pedra com toda a sua força. Você está disposto a fazer isso? Ele disse: Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele começou naquele mesmo dia. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. No 3º mês, esse homem começou a pensar, como eu e você também às vezes fazemos isso. Disse assim: mas eu estou fazendo papel de criança. Faz 2 meses que eu empurro essa pedra, e ela continua aí. Eu vou parar com isso. Isso não tem sentido nenhum. Só que antes de parar, ele foi orar a Deus. Ele disse assim: Senhor, eu não estou entendendo. Há uns 2 meses e meio atrás, o Senhor me mandou empurrar essa pedra. E eu todos os dias venho aqui com toda a minha força e empurro essa pedra. E ela não se mexeu 1 centímetro. Deus respondeu a ele com uma outra pergunta: o que eu te mandei fazer? Ele disse: o Senhor mandou empurrar a pedra. Deus fez uma outra pergunta para ele: eu em algum momento disse para você que a pedra ia se mexer? O que eu te mandei fazer? Agora dá uma olhada no teu braço, dá uma olhada nas tuas pernas, veja a tua estrutura hoje. Quem você era 2 meses e meio atrás e quem você é hoje. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus te mandou fazer algo, não deixa, não para, ainda que você não esteja entendendo. Deus está trabalhando em você, além de trabalhar através de você. É para pensar nas coisas do alto, é para olhar para o alto, é de lá que vem a minha e a sua direção. Quando nós buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós passamos a viver a partir de uma perspectiva de Deus, do alto. Olhe para cima, meu irmão e minha irmã. Deus está falando para você olhar para o alto. É dele que vem a tua resposta, é dele que vem o conselho certo. Não tome decisão precipitada na sua vida. Eu não sei o que você está para decidir, o que é que está no seu coração, mas Deus sabe. Olhe para cima. A resposta que você precisa vem dele. Dobre o seu joelho e ouça a voz do teu Deus. Ele continua falando até hoje. Essa é a primeira característica de uma vida cheia do Espírito Santo. Segundo, Estevão fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus.
Quando buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, passamos a ter experiências com a presença manifesta e gloriosa do nosso Deus. Eu me lembro do pastor Éder no início da minha caminhada, que um dos pastores que me ajudou, no início da minha conversão, ele disse para mim assim: é muito bom, Zé, você ouvir testemunho de outras pessoas, isso edifica a sua vida, isso edifica a nossa vida, só que você tem que ter as tuas experiências, você tem que ter as tuas experiências, você tem que ter os teus testemunhos. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando nós passamos a ter experiências com a glória do nosso Deus, essas experiências trazem em nós quebrantamento. Nós estávamos conversando sobre isso hoje à tarde. Todos os homens e mulheres de Deus que se encontraram verdadeiramente com Deus, só tiveram uma resposta, ou uma atitude: se prostrar diante de Deus. Porque Deus quer enviar a mim e a você. E eu vou te mostrar isso. Isaías capítulo 6, você não precisa abrir, acompanha aqui. Isaías capítulo 6. No capítulo 5 de Isaías, quando nós lemos a palavra de Deus, Isaías está se levantando para profetizar contra a nação de Israel. Você vai encontrar no capítulo 5 de Isaías, os 6 ais de Isaías para a nação de Israel. Um povo que verdadeiramente estava afastado do Senhor. E Deus levanta esse homem para profetizar contra aquela nação. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para o capítulo 6. Porque no capítulo 6, Isaías tem uma experiência com a presença gloriosa de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Isaías diante da presença de Deus. Olha o que está escrito no texto, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus está aqui, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de quem? Agora Isaías já não olha mais para o povo. Mas quando Isaías tem uma experiência com a glória de Deus, o ai dele já não é mais para o povo. O ai dele é para quem? É para si. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando a gente começa a apontar demais, pastor Éder, as pessoas, é evidência de que nós deixamos a presença de Deus. Porque se eu estou em constante comunhão com Deus, eu vou ver não a miséria do meu irmão e o pecado dele, eu vou ver a minha. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Veja o versículo 8 agora. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Queridos, sabe o que Deus espera ouvir de mim e de você? A confissão dos nossos pecados. É só isso que Deus espera ouvir de mim e de você. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece a nossa estrutura, pois foi Ele que nos fez. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, olha o que acontece. Um anjo vem com uma brasa tirada do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías. Brasa fala de fogo, e fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Se nós buscarmos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver a nossa miséria.
Nós vamos confessar o nosso pecado é perdoado, e depois disso Isaías diz: eu ouvi então a voz do Senhor. Sabe por que é que alguns de nós já não ouvimos mais a voz de Deus? Porque estamos longe do Senhor, porque já não temos mais consciência do nosso pecado, consequentemente já não confessamos mais o nosso pecado, já não somos mais perdoados por Deus como éramos no passado, e por isso já não ouvimos mais a voz do Senhor. Deus tem um envio para você, Deus te chamou para te enviar. Olha o que está escrito nesse biênio 2016-2017, me chamou a atenção quando eu entrei aqui: discípulos nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Quando nós buscamos santificação na nossa vida, nós vamos produzir um fruto para a glória de Deus. E a vida de santidade passa por experiências com o nosso Deus, que nos geram quebrantamento, que nos geram então confissão de pecados, para que Deus nos perdoe e para que Deus nos envie. E de Isaías ouviu uma voz: a quem nós vamos enviar? Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ver uma experiência dessa no Novo Testamento? Por ocasião da pesca maravilhosa, quando depois de eles obedecerem à voz de Jesus e lançarem as redes num horário que já não era mais para pescar, e eles pegam uma quantidade enorme de peixes, e a Bíblia diz que quando Pedro vê o que aconteceu, ele viu que aquilo não era natural, não era normal, ele não estava diante de um homem qualquer. Ele se prostra aos pés de Jesus e disse assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que Jesus fala para ele? O mesmo que o anjo fez com Isaías. É só isso, Pedro, que eu precisava ouvir da tua boca. É só isso que eu quero ouvir de você. É você reconhecer quem você é diante da minha santidade, porque eu quero enviar você. Não temas, Pedro, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Aqui estão pescadores e pescadoras de homens. Você foi chamado para isso. Deus te chamou para pescar homens. Deus te chamou para ganhar vidas para Jesus. Você não foi criado por Deus para ser funcionário público ou qualquer outra coisa. É claro que você vai servir a Deus lá, mas lá onde você está, há uma missão que Deus colocou nas tuas mãos. Abra os teus lábios lá, impõe as tuas mãos lá, mostre quem você é. Você foi chamado por Deus para isso. Deus te ungiu com o Espírito Santo e com poder, para você realizar a obra. Eu e você somos o corpo de Cristo. Ele se manifesta, Ele se move hoje através de mim e de você. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vivida a partir de uma perspectiva do alto, de uma direção de Deus e não daqui da terra. Uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a experiências com a glória de Deus. Essa experiência nos gera quebrantamento, confissão de pecados, perdão dos nossos pecados e um envio de Deus. E terceiro e último lugar, você sabe que o presbiteriano acha 3 pontos até onde não tem. Tem 3 verdades, aqui tem nada, mas nós damos jeito de ter. Versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, preste atenção no versículo 56: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, de que maneira? Em pé. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, no texto que nós citamos agora há pouco, ele diz assim, que Cristo está assentado à destra de Deus. O que está acontecendo aqui? Jesus não está assentado. Estevão vê Jesus em pé. Alguém já disse que Jesus se levantou para receber o primeiro mártir
da história da igreja. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu busco uma vida cheia do Espírito Santo, eu consigo perceber, pastor Éder, o Senhor trabalhando ao meu favor. Querido, Jesus se levanta, e eu te pergunto, quantos de nós aqui ainda temos essa percepção no nosso dia a dia, que o Senhor está trabalhando ao nosso favor? Quantos de nós percebemos a ação maravilhosa de Deus, os livramentos de Deus, a força que Deus tem nos dado, a graça de Deus? Quantos de nós temos percebido a ação de Deus na nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho? Quantos de nós ainda somos gratos a Deus pela provisão diária do Senhor em nossas vidas? Querido, nós estamos fazendo parte de uma igreja que vive num tempo de um consumismo e de um capitalismo louco e desenfreado, e muitas vezes nós estamos vindo para Cristo, e se nós não renovarmos a nossa mente, nós continuamos como as pessoas lá de fora, insatisfeitas. Como a nossa memória é curta, pastor Éder. Quando Deus tirou aquele povo do Egito e abriu o mar, você já imaginou que experiência foi essa? Sabe quantos dias demorou para que o povo murmurasse contra Deus? 3. Quanto tempo demora para mim e para você? Para eu e para você murmurarmos contra Deus? Nós temos vivido uma vida de gratidão a Deus. Nós temos expressado gratidão no nosso viver a Deus. Quantos de nós ainda dobramos o nosso joelho ainda hoje? Ainda que não tenhamos nada para pedir a Deus, Senhor, eu estou aqui simplesmente para te louvar e para te agradecer. Eu estou separando esse tempo para lembrar o quanto é bom ser teu filho, para lembrar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. A tua salvação ninguém pode roubar de você. Há uma eternidade te esperando, queridos. E quantas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias da nossa vida, para as nossas frustrações aqui na terra, e já não temos mais essa alegria que foi citada aqui. Eu pergunto a você, quando você abre os seus olhos de manhã, há júbilo no teu coração, porque você recebeu da graça de Deus mais um dia para viver. Agora preste atenção. Nem sempre Jesus se levanta a favor. Em João capítulo 8, levaram uma mulher pega em adultério e colocaram diante de Jesus. Você conhece esse texto. E na lei dizia que ambos tinham que ser apedrejados. Mas eles levam só a mulher, porque a motivação deles era pegar Jesus em alguma coisa. Ou seja, eles usam uma pessoa para um interesse próprio. Eles expõem uma pessoa por um interesse próprio. Cuidado, porque se a verdade não for fundamentada e baseada em amor, ela não edifica. Não, mas eu falei a verdade, e daí? Era mentira? Não era verdade que essa mulher tinha sido pega em adultério. Qual era a motivação daqueles homens? Pegar Jesus em alguma coisa, para tentar condená-lo. Quando eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, o que o Senhor nos diz? Essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que Jesus faz? Pode passar, meu irmão, próximo, por favor. Pode passar. O que Jesus fez? Se inclinou e começou a escrever no chão. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus está dando tempo para aqueles homens pensar no que eles estavam fazendo. Porque Deus não nos julga de imediato, irmãos. Jesus está dizendo para eles assim, ó, no silêncio: cuidado com o que vocês estão querendo fazer. Porque se você não se arrepender, é o seu pecado que vai ser exposto. Olha o que diz o texto.
como insistissem na pergunta, olha Jesus se levantando de novo. Só que agora ele não se levanta a favor daqueles homens, como foi em relação a Estevão. Mas ele se levanta e diz para eles: aquele que dentre vocês estivesse em pecado, seja o que te atire a primeira. O que Jesus fez aqui? Expôs o pecado daqueles homens. Sabe por quê? Porque estavam querendo condenar aquela mulher. Juiz só tem um. Se alguém saiu justificado aqui, foi essa mulher. Jesus não está legitimando o pecado dela. Vá e não peques mais. Alguém te condenou, filha? Nem eu também. Vai e não peques mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não se levanta ao nosso favor quando nós estamos com pedras nas mãos para jogar nas pessoas. Mas Jesus se levanta ao nosso favor quando nós, como Estevão, ao sermos apedrejados, ao invés de falarmos com as pessoas, dobramos o nosso joelho e falamos com o nosso Pai que está nos céus. E ainda intercedemos por aqueles que estão jogando as pedras em nós. Se queremos viver a partir de uma perspectiva do alto, precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Se queremos experimentar da presença de Deus, do perdão dos nossos pecados, do envio da parte de Deus a cada um de nós, se queremos ver o Senhor ainda hoje trabalhando ao nosso favor, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E a pergunta para mim e para você, para nós finalizarmos aqui: como anda a sua vida com Deus? Eu não estou falando das programações que você participa. Eu não estou falando das atividades das quais você faz parte na igreja. Eu estou falando da sua comunhão íntima com Deus. O seu tempo de oração, o seu tempo de meditação na palavra de Deus, para nós vencermos as batalhas contra a nossa carne, contra este mundo e contra o inimigo das nossas almas, só através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a se colocar em pé, por favor. Feche os teus olhos. Eu peço a você que faça uma reflexão da sua vida. O que é que Deus falou com você nessa noite? Se o Senhor está te desafiando, se o Senhor está te chamando para uma vida mais profunda com Ele, eu não sei quais são os desafios que Deus tem te feito. Eu sei o que Deus tem me desafiado nesses últimos tempos. E eu e você, irmãos e irmãs, nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus nos chama para uma vida mais profunda diante da presença dEle. Ezequiel também teve uma experiência em que o Senhor o levava para entrar em um rio. Águas que saíam do trono, águas que saíam do altar, que saíam do templo. E essas águas formavam um rio. E o Senhor levava Ezequiel para caminhar em direção à profundidade desse rio. E num primeiro momento, Ezequiel nos relata que, ao caminhar por cerca de 500 metros,
as águas davam no seu tornozelo. Mas o Senhor desafiou para ir mais além. E à medida que Ezequiel caminha mais 500 metros, as águas já estavam nos seus joelhos. Mas a experiência não para por aí. O Senhor chama Ezequiel mais profundo, e agora as águas, depois de 500 metros, dão no seu lombo. Mas o Senhor não estava satisfeito com a experiência que Ele havia dado a Ezequiel. E Ele manda Ezequiel mergulhar nas águas, porque agora já não tinha mais jeito de atravessar a pé. Querido, nessa noite Deus está te chamando a águas mais profundas. Deus está convidando você nessa noite para buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei quais são as experiências que você já teve com o Senhor. Mas Deus está te desafiando nessa noite. Eu volto a dizer, eu não sei o que o Senhor falou contigo, mas eu creio que o Senhor tem um chamado especial para mim e para você. Se você deseja uma vida mais próxima, uma vida mais abundante com o Espírito Santo, se você deseja se comprometer, eu não sei como é que anda o seu tempo de oração, eu não sei como anda o seu tempo de meditação na palavra de Deus, o seu tempo devocional, mas eu quero convidar você. Onde você está? Se você deseja se comprometer com o Senhor, de buscar águas mais profundas na sua vida, sai de onde você está, vem aqui à frente. Nós vamos orar a Deus. Meu Jesus, nós vamos pedir ao Senhor nessa noite. Leva para perto de ti. Saia de onde você está, vem leva aqui. Onde eu posso ouvir a sua voz. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pois quando eu escutar, nós vamos pedir ao Senhor que nos leve a águas mais profundas. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus marque a sua vida. Que nessa noite você tenha uma experiência nova com o Espírito Santo. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você precise se reconciliar com o Senhor. Talvez você já teve uma experiência com Ele. Eu posso me completar. Mas nesses últimos tempos você tem se afastado de Deus. Você já não tem mais a intimidade que tinha com o Senhor no passado. Coloque sua vida diante de Deus e diga: Senhor, eu quero retomar minha caminhada contigo. Eu posso ouvir tua voz. Eu quero ter experiências mais profundas com o Teu Espírito Santo. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha negligência. Perdoa porque eu tenho te trocado por outras coisas. Eu tenho trocado o tempo contigo para estar diante de um computador, diante de um celular. Tanto tempo, Senhor, gasto com coisas que não têm edificado a minha vida. Isso tem me afastado de Ti. Mas nesta noite eu assumo um compromisso contigo e te peço, Espírito Santo, começa a me incomodar pelas madrugadas. Espírito Santo, fala comigo durante o dia. Eu quero ouvir Tua voz de novo. Se você está entregando a sua vida a Cristo, eu não sei se você já teve uma experiência com Jesus, mas nesta noite você está dizendo: Senhor Jesus, eu quero uma nova vida. Eu confesso que sou pecador. Eu não posso mais viver sem estar na Tua presença. Confesse o teu pecado. Peça para Ele mudar a tua história, porque Deus tem um propósito eterno com você. Há um chamado de Deus com a sua vida. Deus tem um envio para você. Deus te chamou para ser um missionário dele. Talvez dentro da sua casa, eu posso me completar. No lugar onde Deus te colocou, no seu bairro, no seu local de trabalho. Talvez você tenha dito assim: como está sendo difícil naquele lugar. Mas o Espírito Santo de Deus te capacita nessa noite. O Espírito Santo de Deus te enche nessa noite, para que você seja luz naquele lugar, para que você seja sal naquele lugar, para que vidas sejam impactadas com a presença dele através de você. Quando você abrir a sua boca, não será você, mas será o Espírito de Deus falando através de ti, e vai haver salvação. Nós clamamos e proclamamos salvação sobre esta terra, salvação sobre esta cidade, salvação sobre a tua casa, salvação sobre a tua família, em nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Pai, vai tocando nos teus filhos, vai tocando em cada um de nós que estamos aqui. Nós precisamos mais de Ti, Espírito Santo. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos levar a uma vida de comunhão contigo, de intimidade com o Senhor. Nós clamamos a Ti nesta noite. Vai tocando, Senhor. Vai passando pelo Teu povo neste lugar, ó Pai. Vai fazendo a Tua vontade. Realiza o Teu querer e glorifica o Teu nome, Jesus. Te adoramos neste lugar. Te exaltamos neste lugar e Te bendizemos, porque o Senhor é Deus. Nos leva mesmo, Senhor, nesse lugar onde nós podemos ouvir a Tua voz, aos Teus pés. É onde nós estamos nesse momento, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti. Nós nos rendemos diante da Tua majestade e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Senhor, abençoa a vida do pastor Éder, a vida de Nair, a sua família, Senhor, o seu ministério. Senhor, a vida do pastor Diego, a sua família. Deus, os homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesta igreja para levar, ó Deus, o Evangelho do Senhor juntamente com os Teus filhos. Renova, Senhor, o Teu povo. Renova a liderança desta igreja. Vai levantando, Senhor, homens e mulheres dispostos a assumir compromisso e responsabilidade com a missão de pregar o Evangelho da graça de Deus. Multiplica essas células. Vai levantando líderes neste lugar, ó Deus. Inunda essa cidade com a Tua graça. Arapongas vai se encher do conhecimento da glória do Senhor através do Teu povo que está espalhado nesse lugar. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Continue onde você está, meu irmão. Se você estiver ajoelhado, pode colocar em pé. Mas continue no altar do Senhor. Eu creio que hoje Deus te chamou aqui. Creio que Deus nos trouxe a este lugar para nos desafiarmos a termos uma vida cheia do Espírito Santo, a termos uma vida olhando para o alto, ter uma vida dizendo sim à vocação. E eu quero encerrar essa reunião antes que você volte ao seu lugar, mesmo aqui no altar. Eu quero encerrar essa reunião. Quero que homens, anjos e demônios saibam que nós reconhecemos que nessa noite nós somos direcionados por Deus. Nessa noite houve um discernimento através da vida e da instrumentalidade do pastor José Ricardo para nos exortar